Mas essa questão, depois de Clapeyron, que é importante falar sobre isso, né, seu Roberto? E da questão que você estava explicando. Tá falando aí da Terra, como que ela foi criada através da questão da energia. Porque a energia, ela está justamente atrelada à explicação através da termodinâmica, que é provada, mensurável, do porquê que a matéria se movimenta. Ah, tá. Então você tinha perguntado por que as coisas pediu pra você falar da Não, a pergunta correta é porque as coisas subiram. Pra cair tem que subir. O que foi responsável por fazer aquela matéria subir em primeiro lugar? Tá, aí você já criou um axioma falso, mas tudo bem. Não, negativo. Quem criou isso foi Newton, que viu a maçã caindo da árvore e pegou metade do fenômeno físico pra frente e quis criar uma teoria de explicar o porquê que os objetos caem. Com base nisso... Olha o tamanho da Rússia, velho. Engenheiro, por favor, só um minuto. O tamanho da China, perto da Rússia. Newton, supostamente, se a história for verdadeira, ele observou uma maçã caindo. E dali foi criada uma teoria do porquê as coisas caem e tem a ver com a tal da gravidade. Mas peraí, por que ele não se perguntou como que aquela maçã chegou lá? O que foi responsável por fazer aquela maçã chegar lá em cima em primeiro lugar? Pra depois ela vir a cair. Tá, o que foi responsável justamente... Energia! Claro, você foi lá, plantou a semente, aquela energia foi distribuída, os galhos foram ganhando forças, até que geraram o seu fruto. Vamos aceitar essa premissa, porque vocês não acreditam em meteorito, então... Não, mas engenheiro... Não, mas olha, não é nem questão de aceitar. É fato ou não é que você planta a semente? Primeiro, essa energia... Existe um processo de energia. Errada, de que para as coisas caírem, elas têm que subir. Não é que elas têm que subir. Mas eu tô dizendo que tanto pra subir quanto pra cair, isso vai depender da energia. Mas vamos chegar no cair. Elas caem então por quê? Porque aquela... Resumidamente, aquele que tem... Isso é o princípio da difusão em termodinâmica. O que tem maior energia busca pelo que tem menor energia. Isso significa o seguinte. A matéria que tem maior energia, ela escala pela matéria que tem menor energia. Então, na verdade, não é que um objeto caiu porque tem uma força milagrosa no centro da Terra que tá puxando. É porque aquele objeto, por não ter capacidade de movimento, não ter energia suficiente, ele foi escalado pelo ar à sua volta que tem maior pressão e energia, movimentação. E ele empurra esse objeto para baixo. Para eu pular de um prédio, eu tenho que usar uma escada e gastar a energia do meu músculo para subir até lá. Tudo bem. Então, a matéria, ela é justamente isso, não sou eu que tô falando, não. Mas aí você chegou Pelo lá. amor de Deus, Agora eu não sou professor cair. de nada, eu sou só um cara Agora vamos no cair. Isso aqui tá aqui em cima. Tudo bem, chegou aqui. Agora, ela cai justamente porque ela tem energia potencial. Não. E ela dissipa essa energia e cai. Ela cai pelo princípio da difusão, porque ela é... A difusão? Sim, o que tem maior energia busca pelo que tem menor energia. Sim, as reações químicas acontecem isso. A natureza sempre busca o estado de menor energia. Tá? Isso, tudo bem. Só que as coisas para entrar em movimento precisa ter uma força. Um vetor. Se não tiver uma força, energia, você não muda o estado de movimento. Exato. Energia. Certo? É termodinâmica. E aí, qual foi a força que fez... A força está na própria matéria dos gases. Elas estão movimentando, exercem pressão, porém o objeto ele não tem sustentação nesse fluido. Tá. Se tu largasse essa mesma maçã, né? Se tu largasse um tijolo, né? Lá de cima do prédio, ele ia cair numa aceleração. Isso é calculado, aceleração de queda. Agora, se tu larga ele dentro de um outro fluido, por exemplo, dentro da água, a aceleração de queda vai ser outra, porque vai haver maior resistência de queda. Posso citar um exemplo bacana também? Ó, que legal, como que tudo é questão de energia. É só trocar o exemplo. No fluido ar, eu como ser humano não tenho capacidade de voar, isso é óbvio. Mas e na água? Por que quando eu pulo numa piscina eu não sucumbo e não afundo? Porque a massa é muito maior e obviamente o empuxo é muito maior. Não. Sim. Quando eu pulo na água, se eu não gastar energia, não movimentar os meus músculos e não escalar pelo fluido água, eu sucumbo, eu caio. Então, mas se eu bato os meus braços, eu consigo nadar. Tem energia. Por que ele flutua? Quem? Um corpo morto, uma pessoa morta. Ela não tá usando energia, ela flutua. Pelo mesmo motivo que um barco também fica em cima da água, mesmo pesando muito. Então precisa gastar essa energia. Não, calma, não, pera aí. O corpo morto, ele vai ter ar dentro dele. É isso que eu ia falar, por isso que eu citei o exemplo do barco. Ele vai ter o lastro de ar. Mas o que faz, então, a maçã de Newton cair foi o ar. A sua volta. O ar, porque a maçã... Então, peraí. Porque se eu tiro... Aliás, esse experimento até existe. Quando eu tiro o ar de um lugar, as coisas continuam caindo. Tu nunca tira um ar do ar. Tu nunca tira o ar. Tu diminui sobrou a pressão. 3 moléculas. Aí não aquelas sobrou 3 moléculas derrubaram. Você tem que entender. Aí a gente tem que acreditar muito na magia negra. Não é acreditar, cara. Não é acreditar. Magia negra é o objeto. No vácuo as coisas caem também. Para, eu acabei de explicar. No vácuo as coisas também caem. Newton, o último dos magos. Francis Bacon, o ocultista. Tudo que está associado a Newton queria achar a pedra filosofal. Tudo burro. Newton, Albert Einstein. Não, todos eles movidos por fé. Eles têm um culto.
Isso aqui vira um Mas objeto de você culto. tem um monte, aliás, Ninguém- tá na moda. ninguém assim, questionou é, a inteligência dos desses caras de ateus. culto. Nada a ver. E todos eles também acreditam. Como? Nenhum deles acredita que foi um ser superior que fez a Terra. Quem? Você tem, inclusive, hoje, tá até na moda você ter cientistas ateus. Você tem um monte. Tá, e e eles daí? acreditam nas mesmas coisas. Sim, eles Então acreditam não em tem Big nada a ver Bang. com fé. Eles acreditam em Big Isso Bang. não significa nada, tem muitos cientistas que acreditam em Deus e eles nem aparecem na mídia, ninguém dá valor também. A maioria dos cientistas que ganharam o prêmio Nobel, inclusive, eles acreditam em Deus e ninguém fala disso. Na verdade, a moda de ser ateu é a mensagem propagada pela mídia. Eles querem dar maior atenção pra quem se diz ateu. Isso Pra é- aquele cientista que não, que enaltece o Criador, que fala esse tipo de coisa, ou que defende a Bíblia É. com base em ciência, isso daí não. Não Você serve. não vê na escola, você não vê em lugar nenhum. Tá. Mas então... É um objeto de culto, uma relíquia isso aqui. Isso aqui podia botar num altar. Toda a escola vai se tiver É um jeito professor... bom, parabéns, é um jeito bom de descredibilizar sem usar a ciência. Não, porque então vai lá e Não. prova que tem curvatura. Não é. Prova que a ilha tem Não, que ser ó, vista. por favor, vamos, é o Provamos aqui. Não, Não, provou, não, tá por favor. errado, Temos cara. aqui 112 metros. Por favor, Tá não é errado questão, isso, por favor. cara. Primeiro que aqui, assim, a palavra, quando você usa a palavra descredibilizar, até parece, assim, em tom de má fé. Não é questão de descredibilizar. Estamos questionando e eu tô tentando apresentar, na medida limitada do meu conhecimento, argumentos que são plausíveis. Como eu falei agora da termodinâmica, você me fez uma pergunta clara. Eu explico. A partir da difusão, é assim que a matéria se movimenta. E isso você consegue reproduzir, experimentar. Quando eu devolvo a pergunta pra você e falo, me prova massa atraindo massa, não existe isso. Mas isso não faz sentido, tá? Por quê? Porque a difusão, aí você conhece isso, por exemplo, você coloca dois metais, você tem difusão no estado sólido, dois metais que têm solubilidade um no outro, cromo e níquel, por exemplo. Se você tiver temperatura suficiente, átomos desse cromo vão para o níquel e vice-versa, tá? Ou cobre e níquel, por exemplo, que eu acho que eles têm solubilidade completa. Então, a direção vai ser dependente pela difusão, vai ser, nesse caso, estado sólido, dependente do gradiente químico. O gradiente químico é a força motriz. E isso vai fazer ele ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? Não vai ir só para baixo, ele vai seguir o gradiente químico. Então, por que a maçã, se é por difusão, ela vai só para baixo? Por que ela não vai para cima? Não. Porque se é difusão, Não, cara. ela pode ir para qualquer direção. negativo. Não, para qualquer Claro que direção. pode. Calma. O que tem maior energia... Difusão do ar vai pra lá, ó. Calma. O que tem maior energia busca o que tem menos energia, tá? O que tem maior movimentação... Não, não é o que... Não, esse Calma, tá olha, errado. quando eu esquento Esse uma conceito é pedala... absurdo. Porra, difusão, cara. Não, o que não tem isso de o que tem maior energia busca o que tem menor. A natureza, ela Mas a busca o difusão- estado dela de menor energia. Mas a Se eu difusão tenho é isso. maior energia, outra Se eu- coisa com menor energia lá no quinto dos infernos, isso não vai sair buscando. Pera aí, eu pego uma panela. Bom, É. empatamos, Uma então panela. a gente nega a gravidade e nega a difusão. Tá, nega a difusão. A É. difusão existe, não, Não, só que ela não não, vai olha só aqui, ó. pra baixo. Se Não, eu- a mas ninguém difusão falou ir só pra isso, baixo. ninguém falou Calma, isso. Léo. Só Mas vamos se com eu calma, agora. vamos Olha aqui, ó. Eu pego uma placa de aço, Ah. tá? Uma placa Certo. assim de aço. Ok. E eu começo a aquecer ela. Certo. Eu começo a aquecer ela aqui desse lado. A matéria, a energia tá sendo vibrando, e ela começa a aquecer É uma os condutividade térmica. Então, mas é Isso. uma difusão que está acontecendo. É uma difusão. Não. Sim, é uma difusão. É um princípio, porque ela vai começar a derreter em Difusão algum é outra momento. coisa. É uma Bom. condução que você tem. Você tem uma condução por matéria, você tem uma estrutura A Bianquinha cristalina. perguntou das leis da termodinâmica, ela queria saber, além da difusão, A Bianquinha? a Bianquinha perguntou, além das leis da termodinâmica, além da difusão que você falou, o que mais pode explicar, no caso, já que você falou que não se prova a gravidade, né? Massa treino massa. Massa tá indo massa e tal. O que mais? Que outro argumento, assim? É a difusão Tem direcional. Nunca existiu esse conceito. Eu não entendi muito bem a pergunta. Não, eu falo assim, se você explicou a difusão, tem mais Certo. alguma outra coisa que integra? Não, no caso a difusão ela é aplicada, ela é uma explicação pro o porquê que a matéria se movimenta. Aham. O que faz um objeto subir, cair dentro do nosso conceito, isso explica a movimentação da matéria em relação ao meio que ela está inserida. E o que mais faz parte da termodinâmica? Você tem a lei 0, a lei 1, a lei É 2 que e a lei antes vocês 3. falavam São as leis da densidade. Não, Antigamente não, eu nunca nunca falando, falei isso aí- densidade. não. Nunca falei densidade. Tem Eu ouvi lá- você no vídeo seu falando densidade. Não, Posso não. estar enganado, mas eu Não. lembro de você ter falado. Não, Engenheiro, mas E eu tô falando porque te acompanho. quando eu ingressei nesse assunto no Ah. começo, eu não sabia nada de termodinâmica. Legal. Eu achava que as coisas caíam por causa da densidade. Entendi. Então, tipo assim, é peso. É mais denso, É. vai cair, entendeu? É. Não. Aí depois que eu fui entender um pouco de termodinâmica, aí a coisa fez sentido. Através da questão da difusão, da energia, aí eu aprendi. É. Isso foi lá no começo. Tipo assim,
sei lá, 6 meses que eu tava tendo contato com isso, que eu comecei a fazer live, eu acreditava nisso. Entendi. E vários outros terraplanistas acreditavam nisso também. Eu já ouvi vários falando, Não sabia. Isso. Isso aí é passado. Isso já Desde foi corrigido. que nós Isso começamos- tá errado. A densidade, é bom deixar isso claro aqui, sempre falo nas minhas lives atualmente, densidade não é vetor. A densidade, ela é o estado final da matéria na dependência das outras variáveis. Ele é um Pressão, contador. temperatura... Não é estado final, tá? É uma propriedade... É massa por volume, é uma propriedade da matéria. Não, é um contador. Ele não é força, ele é um contador. Quantas É uma moléculas... propriedade, né? Sim. Não, Tudo ele é bem, um você pode- é o resultado Beleza, final. a questão aqui não é Contador é vetor. quem conta. A questão é que densidade não faz nada de pro alto nem pra baixo. Entendeu? isso Não é aí. vetor. Não é Esse vetor, o não é ponto. força. Então, ele Boa. é Isso eu escalar. expliquei uma vez bastante É tempo escalar. atrás. Eu vi um Tá. corte seu falando, porque, Que não porque fazia esses sentido. dias eu tava reagindo. Então ao ajudei físico. vocês. Pra caramba. Não, ajudou. Lógico que ajuda. Porra, lógico que ajuda. Você acha que eu vim aqui conversar com você? Porque o que eu falo na minha live é justamente isso. É Sim. trazer pessoas preparadas que nem você, que têm boa fé, que querem discutir. É pra discutir ideia, E por velho. que vocês Ninguém acham aqui que... quer ser melhor do que ninguém, nem Sim. nada do tipo. Xandão, Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.